Essa aula, então, vai ficar salva. Quem chegar atrasado vai poder assistir novamente. Quem quiser repetir também poderá assistir novamente essa aula. Eu vou esperar mais um minuto, né, pessoal? Porque tem gente que sai, né, e depois retorna. Já deu um minuto, 11:02. Nós somos pontuais aqui. Vamos lá, eu vou compartilhar uma tela. Artrópodes, assim, tem muitos assuntos interessantes para a gente abordar. Vamos finalizar, então, artrópodes hoje. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, vamos lá. Pessoal, aula passada, terça-feira, eu falei de artrópodes, falei até essa tabela, pedi para vocês fazerem no caderno, colocando as 5 classes, insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Pedi para você colocar como que é a divisão do corpo desses animais nas 5 classes, qual é o número de patas e os exemplos. Com isso, você consegue responder a maioria das questões de artrópodes, porque muitas questões de artrópodes tem o desenho do bichinho lá. Vai ter lá o grilo, vai ter a barata, vai ter a formiga, e muitas vezes pede para você dizer a qual classe pertence aquele ser. Se você consegue observar a divisão do corpo, o número de patas, você já consegue responder. Se você souber os exemplos também de cada classe, fica mais fácil ainda. Então, essas 5 classes, falar da divisão do corpo e falar do número de patas é muito importante. Vamos continuar falando, então, de artrópodes. Eu vou falar agora sobre desenvolvimento dos artrópodes. Pessoal, os animais podem ter desenvolvimento direto ou indireto. Direto é quando ele nasce pequenininho, assim, do jeito que ele vai ser quando adulto. Nós temos um desenvolvimento direto. Então, quando você nasceu lá com em torno de 50 centímetros, você já tinha mãozinha, bracinho, perninha, né? Você que se desenvolveu. Isso é um desenvolvimento direto. Quando o animal passa por mudanças, por metamorfose, por modificações ao longo do seu desenvolvimento, a gente diz que ele tem um desenvolvimento indireto. No caso dos artrópodes, a gente observa 3 tipos de desenvolvimento. O direto, que a gente chama de ametábulo, o animal é ametábulo, é aquele artrópode que não possui mudança nenhuma desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Então, por exemplo, tem aí a traça de livros. A tracinha nasce desse jeitinho, ela só cresce. Só cresce. Então, isso é um desenvolvimento direto e a gente diz que esse animal é ametábulo. Tem aquele animal como o gafanhoto que ele nasce quase igual ao adulto, vai ser quando ele, né, se desenvolver, só porque ele desenvolve asas. Então ele tem uma meia metamorfose. Metábulo vem de metamorfose, vem de mudança. Então o hemimetábulo ele vai ter uma meia metamorfose. E o holometábulo é aquele que vai ter uma mudança radical. Vai ser uma mudança bizarra até, vai ser uma mudança bem evidente. Por exemplo, são as moscas domésticas, elas são seres alados, escuros, têm um exoesqueleto, olhos interessantíssimos, mas se a gente não estudasse, não observasse, a gente jamais imaginaria que aquela larvinha branquinha que surge lá no resto de comida vai se transformar nessa mosca pretona, alada, tão diferente, então, do seu estágio larval. Então, quando o animal passa por essas mudanças assim radicais, ele tem um desenvolvimento indireto, e se é um artrópode, a gente diz que ele é do tipo holometábulo. Então, ametábulo sem metamorfose, hemimetábulo, uma meia metamorfose, e holometábulo, uma metamorfose total e radical.
Esse gráfico, pessoal, esse é um gráfico que mostra como que é o crescimento de um animal que possui um exoesqueleto, como os artrópodes, e como que é o desenvolvimento de um animal que possui um endoesqueleto, como nós. Quando você nasceu, toda criança que nasce no Brasil, ela ganha lá na maternidade uma caderneta de saúde da criança. Nessa caderneta de saúde da criança, o neonatologista anota lá as características da criança ao nascer e o pediatra depois vai acompanhando essa criança e vai fazendo anotações nessa caderneta. Essa caderneta tem informações para a mãe pode ir registrando coisas que são sugeridas lá na caderneta. O pediatra, cada vez que a criança é consultada por ele, ele anota lá, ele vai montando um gráfico de crescimento, de peso. Lá tem o registro das vacinas. É uma caderneta bem importante, necessária e assim, né, cheia de informações importantes. E nessa caderneta, essa caderneta ela vai até os 12 anos de idade aproximadamente. Quando se completa 12 anos de idade, aí se ganha a caderneta do adolescente, que também vai ter medições assim e informações para essa nova fase da vida dessa pessoa. E aí, se você observasse na sua caderneta de saúde da criança, se você fosse ver lá, o médico vai montando os pontinhos, né, da altura em relação ao tempo. E é isso que você vê nesse gráfico aqui, a primeira linha, a linha de cima, ela mostra como que o animal que possui um endoesqueleto, um esqueleto interno, se desenvolve. E isso aconteceu conosco, né, que temos endoesqueleto. Então, a gente cresce muito no início do nosso, após o nosso nascimento, a gente cresce muito no início do nosso desenvolvimento. Depois a gente desacelera um pouquinho antes de ficar adulto. E quando a gente se torna adulto, o crescimento para, estagna, não sei se a gente pode falar assim, fica estagnado, para de crescer. E aí se mantém aquela linha reta ali, mostrando que não cresce mais apesar do tempo passar. Então, quem tem um endoesqueleto cresce muito, depois desacelera e depois para de crescer. Os artrópodes, que são animais que possuem um exoesqueleto, que está representado aí nessa linha, nesse gráfico aí de número 2, você observa um gráfico totalmente diferente de crescimento. Você observa que o animal nasce, ele cresce muito e praticamente ele para de crescer, quase uma linha reta. Aí acontece alguma coisa que está aí sendo chamado de muda, é também chamado de equidise, é uma troca de exoesqueleto. Ele sai daquele exoesqueleto, aí ele tem um período de crescimento intenso sem exoesqueleto, aí ele forma um novo exoesqueleto e aí ele fica meio paralisado, sem crescer, que é esse período intermudas. Aí ele tira o exoesqueleto de novo, cresce muitão e estabiliza e assim vai. Quando esse animal sai desse exoesqueleto, esse exoesqueleto, pessoal, eu já disse, tem vantagem e desvantagem. Vantagem porque é uma armadura rígida, bem protetora, e a desvantagem que impede o animal de crescer. E é uma armadura pesada, que faz com que ele não consiga crescer tanto como um elefante, como uma girafa, como uma pessoa. Então, os maiores artrópodes são debaixo d'água, porque a água ajuda a carregar esse peso todo dessa carapaça, desse exoesqueleto. Então, talvez você já tenha visto o exoesqueleto de várias cigarras, né? Aí tem cigarrinha com exoesqueleto bem pequenininho, maiorzinho, 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 maiorzão. E é isso. Cada espécie de artrópode vai ter um número de mudas ou equidises ao longo da vida. Cada vez que esse animal sai desse exoesqueleto, ele fica vulnerável, ele fica uma presa fácil, então ele fica escondido, protegido. A gente não vê esses animais sem exoesqueleto, porque eles estão molinhos e são presas fáceis, então eles se protegem
para que quando formarem, depois do crescimento, um novo exoesqueleto, aí sim eles saem, porque agora eles estão protegidos. Então, a muda ou equidise é essa troca de exoesqueleto necessária para que o animal consiga crescer. E aí ele cresce bastante sem o exoesqueleto. Quando ele forma o exoesqueleto, ele está aprisionado novamente naquele tamanho ali do exoesqueleto que ele construiu. Então, quais são as questões que vocês podem ter que responder em relação ao crescimento, né, de animais com endo e exoesqueleto? Primeiro é você ter que identificar como que seria uma curva de crescimento de um animal que tem endoesqueleto. É essa, cresce muito no início, depois acelera e depois para de crescer. Que é essa primeira linha representada aqui em número 1. Pode ser que você tenha que dizer que quem tem esse tipo de esqueleto, quem cresce desse jeito, ou pode ser que você tenha então que identificar através do gráfico 2, por exemplo, que é de um animal que tem um exoesqueleto, quer dizer que ele cresce, para de crescer, cresce de novo, para de crescer. Pode ser que seja pedido para você identificar onde acontecem nesse gráfico as mudas ou equidises. Então é assim, sempre antes da gente ter essa reta inclinada que representa um período de crescimento, sempre antes de ter essa reta inclinada, esse animal fez muda ou equidise. Então pode ser que você tenha um gráfico onde se apague todas as palavras e peça para você identificar qual tipo de crescimento esse gráfico representa, se é de endo ou exoesqueleto, aonde acontecem mudas ou equidises, aonde está acontecendo o período de crescimento desse animal. Então, isso tudo pode ser cobrado de vocês, tá? Então, são crescimentos totalmente diferentes do animal que tem endoesqueleto para o animal que possui um exoesqueleto e precisa trocá-lo periodicamente. Vou falar agora dos artrópodes assim, bem perigosos, insetos. Eles têm 5 classes, né? Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. E eu vou falar de insetos bastante perigosos. Existe um programa no Animal Planet, que não está passando nesse momento, mas que já passou. Você encontra ele no YouTube, se você gostar, tiver curiosidade, que chama-se Os 10 Mais. Nesse programa Os 10 Mais, já mostrou os 10 mais bizarros, os 10 mais velozes, os 10 mais brilhantes, os 10 mais coloridos, os 10 mais de tudo. E já mostrou os 10 mais perigosos. Aí quando aparece o programa, faz um tempo que não tem temporada dele, mas quando eu já assisti várias vezes, quando já teve. E aí já mostrou os 10 mais perigosos. E eles vão colocando em ordem decrescente. Então fala o animal mais perigoso de número 10, depois mostra de número 9, 8, 7, assim vai. Até chegar ao primeiro lugar de animal mais perigoso da Terra. Gente, os animais mais perigosos da Terra são os insetos. Quando a gente pensa assim, de forma geral, global, os insetos podem devorar plantações inteiras, em que se gastou milhões de dólares reais para se produzir. Os insetos estão em toda parte no ambiente aquático. Não, aquático não. Apesar de que ele precisa da água, né, para se reproduzir. Mas quem é mais da água são os crustáceos. Mas os insetos, eles dominam, né? Eles estão por toda parte, eles são pequenininhos, então a gente não percebe a presença deles muitas vezes. Eles transmitem doenças terríveis para os animais em geral e vamos pensar mais em nós e principalmente no homem. Então eu selecionei aqui 4 animais terríveis, altamente perigosos, muito presentes em todo o território brasileiro, em algumas regiões mais, em outras menos, e também em países como países africanos, né? Que tanto os países da América do Sul, principalmente eu vou falar do Brasil, que é o nosso país, como países africanos ali, que estão próximos da linha do Equador, países chamados de países tropicais,
porque estão próximos ali dos trópicos, países muito quentes e muitas vezes muito úmidos também, há muita chuva. Esses insetos precisam da água para se reproduzir. Então, no Brasil, que é um país tropical, eles têm as condições ideais para se reproduzir, que é calor e umidade. Então, eles precisam do calor e da umidade para conseguirem se reproduzir. Quero dizer que quando o animal é hematófago, como por exemplo esses insetos, as fêmeas são hematófagas e os machos são sugadores de seiva. Tem um nome para isso, mas eu esqueci. Não é nectário. Eles sugam seiva vegetal. Gente, eu esqueci. Mas é isso, apenas as fêmeas sugam sangue. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então, quando nós somos sugados por algum inseto, quem suga é a fêmea. O macho se alimenta de seiva vegetal e a fêmea se alimenta de sangue de mamíferos em geral. Mas como os outros mamíferos têm muitos pelos, a pele mais grossa, o ser humano tornou-se assim um animal para sugar o sangue maravilhoso. Quase sem pelos, pele delicada, né? Pele fácil de ser perfurada. Então, esses insetos aí, hoje eles têm preferência pelo ser humano, porque esse ser humano, então, está acessível, tem uma pele fácil, né? Tá ali fácil para eles. E nas cidades, pessoal, nós ainda temos um agravante, né? Nós moramos nas cidades, as cidades acumulam água para esses animais conseguirem se reproduzir, por causa das embalagens que nós usamos, por causa dos nossos telhados. E a gente tenta na nossa casa, cada um no seu ambiente, deve tentar evitar de deixar a água parada. Mas as cidades, elas têm águas paradas, né? Em lotes baldios, em embalagens que vão com a chuva e param em algum lugar e a água se acumula ali. Então, o que acontece? As cidades, elas têm o prato predileto desses animais. As cidades acumulam água para serem os berçários desses animais. E nas cidades não tem predadores para esses animais. Então, quem come insetos, algumas aves comem insetos, lagartixas comem insetos, aranhas comem insetos, anfíbios, né? Sapos, rãs comem insetos. Então, as cidades, elas estão aí sendo um lugar maravilhoso para esses insetos perigosos conseguirem se reproduzir. Porque tem o prato preferido, tem o berçário para os filhotes e não tem predadores, entende que o negócio é sério? Então, por isso nós temos aí esses animais muito presentes ao nosso redor. O triatoma, presta atenção que eu coloquei aí, triatoma spp, anopheles spp, Aedes spp e Culex spp. Esse spp significa que tem várias espécies desse gênero. Eu citei só os gêneros. Todos esses gêneros têm várias espécies que se comportam muitas vezes de forma bem parecida, com hábitos muitas vezes bem parecidos. Então, o triatoma, eu vou falar do triatoma infestans. O triatoma é o famoso barbeiro. O barbeiro, ele é chamado de barbeiro porque ele vai sugar o sangue da pessoa. Muitas vezes a pessoa vai estar dormindo e a região da barba é a região mais exposta, mas ele pode sugar qualquer lugar, qualquer parte do corpo. E o barbeiro, ele não transmite pela picada, e sim pelas suas fezes contaminadas. O barbeiro tem um intestino muito curto e sempre que ele suga sangue, ele defeca. Porque para entrar comida nova tem que sair o que foi digerido. Então ele sempre defeca ali próximo da picadinha, ele vai comendo e defecando. E aí a pessoa está lá muitas vezes dormindo, ela não vê esse inseto tão grande, né, chegar perto. Esse animal defeca ali próximo
E aí o animal vai embora, feliz, satisfeito, barriga cheia, e deixou as fezezinhas ali que podem estar contaminadas. Elas só estarão contaminadas se ele tiver sugado o sangue de uma outra pessoa contaminada e tivesse contaminado, portanto. E aí põe as fezes ali. Aí a pessoa coça de forma instintiva, porque dá uma irritaçãozinha ali naquele lugar onde aconteceu a picada. E quando a pessoa coça, gente, olha, são fezes tão pequenininhas, que parece a pontinha de uma caneta que você pinga aí na sua folha de papel. É uma gotinha muito pequenininha, que pode estar cheia de protozoários. E a pessoa coça, se cair um protozoário dentro da picadinha, ele vai se reproduzir nesse organismo de forma assexuada, e aí ele vai se proliferando ali e vai acometer principalmente o coração ou os intestinos da pessoa contaminada. A doença de Chagas é uma doença que não tem cura, que a gente pegou pelas fezes do barbeiro, fezes que estavam contaminadas. O barbeiro é um animal que gosta muito de frestas, principalmente em casas de pau a pique, em madeiras que ficam acumuladas. Ele gosta de lugarzinhos assim. Então, ele é presente em cidades também, mas principalmente em ambiente rural. É uma doença que não tem cura, então só tratamento sintomático. O Anófeles, o Aedes e o Culex já transmitem doenças pela picada. Eles possuem glândulas salivares que injetam na pessoa uma saliva, e nessa saliva pode haver micro-organismos que podem desenvolver doenças sérias. O Anófeles, ele transmite malária. Existem 4 tipos de malária no Brasil e no mundo. É uma doença que tem cura, mas a pessoa pode pegar várias vezes na vida e ela pode morrer também, mesmo se tratando. É uma doença bem comprometedora que pode levar à morte. O Aedes, né, o famoso Aedes, esse aí é o Aedes aegypti, ele tem essas manchinhas branca e preta nas suas patinhas. Ele transmite várias viroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E temos o Culex, que transmite a filária, que é o verme, o Querere bancroft, que causa então uma doença incurável chamada de elefantíase, que nós estudamos. Então, esses insetos são perigosíssimos, eles sugam o nosso sangue e a gente nem vê. Na verdade, pessoal, no Brasil, todos os mosquitos aí, hematófagos, que sugam sangue, eles estão dentro desses gêneros aí, Anopheles, Aedes e Culex. Então tem várias espécies dentro desse gênero, e essa espécie é que a gente tem aí convivendo conosco, principalmente nós que moramos aí nas cidades, tá? Então aqui eu coloquei o nome dos agentes causadores da doença. Eu quero que vocês saibam diferenciar que o inseto é o agente transmissor e o protozoário, o vírus ou verme é o agente causador. Então, quem causa a doença é diferente de quem transmite a doença. O inseto é só um hospedeiro intermediário desses seres aí, vírus, bactéria ou protozoário. Quem causa a doença, então, são os agentes etiológicos, também chamados de agentes causadores de doença, e quem transmite é chamado de agente transmissor. Pessoal, é isso. Com isso eu finalizo então artrópodes. Finalizo artrópodes e vou gravar aulas para a semana que vem. Complementando as aulas que eu coloquei na semana passada lá de equinodermos e cordados, e vou finalizar a zoologia nas próximas aulas que eu vou gravar da semana que vem, tá bom? E aí depois a gente vai ter encontro ao vivo, vou falar um pouquinho de fisiologia e aí é prova. E aí finalizamos esse ano tão desafiador, né? Esse ano tão diferente para nós com o ensino remoto. Esse ano foi realmente bem diferente. Então, está quase finalizando e eu peço que vocês continuem aí animados, fazendo as coisas com capricho, para a gente fechar com chave de ouro.
e ir para o ano que vem assim, em paz, né? Orgulhosos do que fizemos nesse ano e com esperança de dias melhores e de que esse ano não tenha comprometido aí seus sonhos, né? A universidade que você deseja, os concursos que você deseja, a vida que você deseja, né? Então, não, nessa reta final, continue aí caprichoso, caprichosa no que você faz para a gente finalizar esse ano bem. Tá bom? Alguma Professora, coisa? Sim, eu tenho uma dúvida. É sim, mais tipo uma curiosidade. sim. Se existisse um jeito de acabar com todos esses mosquitos, tipo, para sempre, essas doenças seriam erradicadas? Ou, tipo, arranjaria outro jeito de ter essas doenças? E se geraria um desequilíbrio biológico, sabe, ecológico, essas coisas? Ótima pergunta, duas perguntas, né? Sobre o desequilíbrio que eles poderiam causar, faltando aí, né, na natureza, nas cadeias e teias alimentares e sobre a doença. É assim, eu vou responder de forma geral, como bióloga, eu vou te dizer que a natureza sempre busca uma maneira de burlar os sistemas. Os vírus, as bactérias desaparecerem da nossa espécie, nós podemos ter essa esperança. Só que outros poderão surgir, não por causa desse fator, mas muitas doenças nós adquirimos assim de gaiato, sabe? A gente entrou de gaiato no ciclo, como no caso do coronavírus mesmo, da Covid-19. É um vírus que vivia ali na natureza, provavelmente em morcegos de forma harmoniosa, e aí esse vírus chega até nós, porque nós temos contato com esses animais, porque nós comemos esses animais, porque nós criamos esses animais. Então, o homem muitas vezes busca com as próprias mãos, como se diz, né, problemas. Nós ficarmos afastados do ambiente natural, selvagem, nós ficarmos ali respeitando esses ambientes é muito importante. Quanto mais a gente se intromete, quanto mais a gente quer interferir, criar, eu tenho muitos alunos que têm curiosidade e vontade de criar animais exóticos, animais silvestres, é perigoso. É como comer carne de caça, né? Animais que estão ali, é perigoso. Na manipulação é perigoso, na ingestão é perigoso, na criação é perigoso. Então, assim, podemos, nós como uma espécie muito inteligente, com uma medicina, tecnologia, estudos, nós podemos eliminar do nosso meio, alguns vírus, como as vacinas, né? As vacinas maravilhosas que nós temos, já conseguimos eliminar diversas doenças, por exemplo, a varíola, né? Então, nós já conseguimos, com muito esforço e um esforço global, eliminar algumas doenças da nossa espécie, ou por vacina, ou por extinguirmos, né? Por exemplo, a esquistossomose, eu falo do caramujo. Existem cuidados e um deles é talvez exterminar. Pode causar desequilíbrio ecológico? Pode causar. Mas se a gente eliminar o mosquito só do nosso meio, não tendo criadouros do mosquito entre nós, é possível. Ele não vai voar tanto, uma distância tão grande assim. Então, nós poderíamos deixar todos esses seres transmissores de doenças fora das cidades. Poderíamos, com higiene, coleta de lixo, limpeza, não acumular água, cuidados diversos, usar inseticida na casa, põe repelente, põe aqueles protectores, sei lá, aqueles protetores elétricos. Nós podemos eliminar do nosso meio sem prejudicar as cadeias e teias alimentares naturais que esses seres fazem parte, entende?
Então, assim, as cidades, elas podem serem meio que blindadas desses seres, se todos continuarmos com os esforços que continuamos. E se a gente eliminasse eles apenas do nosso meio, das cidades, a gente não causaria um desequilíbrio lá naquele ambiente natural que ele está vivendo lá, que a gente não interfere. Então, existem parques, né? Existem lugares, reservas ambientais, em que esses seres, em que a gente abala ali no nosso meio, nos protegendo, sem abalar lá no ambiente deles. É possível. Há esperança para isso. Então, assim, o homem, ele tem buscado, né? Cada vez que ele invade um ambiente natural, uma reserva natural, que ele traz para casa um ser silvestre, um ser selvagem, ele está correndo riscos de trazer para o seu meio novas doenças. Então, a natureza, os vírus, bactérias, protozoários, eles estão programados, todo ser vivo, inclusive nós, estamos programados para nos reproduzir e para dominar o mundo inteiro. Isso aí é a máxima assim, na biologia. Todo ser vivo quer se reproduzir, todo ser vivo quer permanecer eternamente nessa terra. Por isso que a reprodução aí é algo programado mesmo em todo ser vivo, querendo se reproduzir, mesmo que o organismo não queira de forma consciente. O corpo dele quer que ele se reproduza e dominar o mundo inteiro. Mas se a gente vai atrás lá na natureza, a gente vai trazer mais e mais complicações para nós. Então, eu não sei se eu respondi, mas assim, é algo abrangente, sabe? É necessário. Vai trazer desequilíbrio se a gente exterminasse lá na natureza. Vamos decidir acabar com todos os insetos transmissores de doenças nas cidades e no ambiente rural. Ou no ambiente natural, nas reservas. Aí nós teríamos caos. Porque esses seres servem de alimento para alguém, esses seres ali, o equilíbrio natural, eu amo, né, programas de natureza, de ilhas que são desabitadas, como que é o comportamento ali dos seres naquele local, fica em equilíbrio, presas, predadores, parasitas, tudo fica bem, Mas quando o homem, de forma egoísta, mais de 7 bilhões de pessoas, pensa só em si e quer exterminar, e extermina por hábitos alimentares, por preciosismo, né? Arrancar a presa de marfim do elefante e levando quase a uma extinção desses animais com presas tão maravilhosas. Mata-se animais em geral, porque a gente quer a pérola desse animal, porque a gente quer a presa, ou o couro, ou alguma coisa que a gente acha muito bonito, e o homem consegue, gente. O homem já conseguiu, pelos seus hábitos, preciosismos, extinguir várias espécies que nós nunca mais, né, teremos a oportunidade de ter. Então, é uma situação assim, meio complexa quando a gente pensa só em nós mesmos. Mas, respondendo então a pergunta, se a gente pensasse em eliminar só nas cidades, só para a gente viver em paz, nós conseguiríamos viver bem e não causaríamos desequilíbrio, porque eles continuariam vivendo lá no ambiente deles de forma harmoniosa. E eles não voltariam muitas vezes para o nosso meio, se a gente continuasse se cuidando, porque eles não vão a tão longas distâncias assim, sabe? Se o ambiente lá está equilibrado, ele vai continuar lá, vivendo de forma harmoniosa lá. Ele não precisa voltar para a cidade. Só que às vezes a gente traz, né? É isso, respondi. Entendeu que o negócio é bem... Sim ou não? Entendi. Entendeu? Que assim, é algo bem complexo. Não tem uma resposta exata. Mas é isso, a gente consegue se proteger nas cidades.
sem abalar lá as reservas, os parques, o ambiente natural desses seres. É isso. E aí os ecólogos, eu amo, né, congresso, eu vou para os congressos, até vou no congresso de 2022, do Congresso Zoologia, Congresso Brasileiro de Zoologia. Então lá eu vejo essas pesquisas, existe um esforço tremendo de biólogos, ecólogos, zoólogos, infectologistas, de eliminar muitas doenças no nosso meio. É possível, tá? Respeitando, né? Ainda lembrando que a gente pode respeitar esses seres lá no ambiente deles. Aí, se a gente diminui o tamanho das reservas ecológicas, diminui o tamanho dos parques, se a gente vai invadindo os ambientes naturais, mais problema, mais pepino a gente vai ter para resolver. Tá bom? Respondi então? Quer comentar mais alguma coisa? Não? Fiquem à vontade. Eu vou escolher um filtro aqui para eu fazer aquela filmagem para colocar no meu Instagram. E se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Ó, isso é música do... Desculpa, gente. Hoje eu escolhi o mesmo filtro para todo mundo. Então, todas as turmas hoje terão o mesmo filtro. Um filtro bonitinho que eu achei. E aí, tô colocando para todo mundo. Ah, até colocou. Ah, não. Vocês já estavam de batom. Deixa eu ver se ficou bom. Ele deu uma maquiada. Professora. Sim. Então, à medida que a gente vai desmatando, tipo, entrando em novos territórios, a chance de ter uma nova epidemia, pandemia, assim, se torna cada vez maior? Cada vez maior. Isso mesmo. Eu já li muitas histórias, assim, tentando explicar como que o HIV chegou na nossa espécie, né? O vírus da imunodeficiência humana. Esse HIV, ele vive em outros primatas de forma harmoniosa, feliz, sem causar danos. E aí, nós conseguimos trazer esse HIV para o nosso meio. Como trouxemos? Tem várias teorias que tentam nos explicar. Não sabemos exatamente, nunca vamos saber, né? Não tem como provar como é que esse vírus chegou até nós. Por exemplo, algumas delas. Sabemos que existem algumas tribos primitivas em que as pessoas criam primatas que são portadores do HIV de forma harmoniosa, sem ficar doentes, sem nada. Algumas tribos, esses animais são criados assim nos ombros das pessoas, convivem com essas pessoas de forma harmoniosa, principalmente na África. E aí, talvez, esses animais que causam pequenas arranhaduras, igual o seu cachorro causa, igual o gato causa arranhaduras na pele, lambe, é um contato meio íntimo. Pode ser que esse vírus tenha chegado até nós na criação desses animais. Pode ser que tenha chegado em algumas tribos em que pessoas comem a carne crua desses animais. Hábitos, né, de tribos primitivas. Pode ser que tenha chegado por principalmente homens tendo relação sexual com esses animais, sabe? E aí pode ter pego. Então, existem investigações, né? Hipóteses tentando explicar como que esse vírus que vivia lá, feliz, como é que ele chegou até nós? Assim como da Covid, como que esse vírus, coronavírus, que estava lá no morcego, vivendo lá de forma harmoniosa, chegou em nós? Então, é isso mesmo, o que você falou é perfeito. Quanto mais, mas eu falo, é que eu abordo isso na ecologia, sabe? Eu fico mais mesmo falando só do animal, das características do animal na zoologia, porque na ecologia aí a gente fecha tudo isso, que é conteúdo da terceira série. E amo falar, e amo estudar, tenho livros maravilhosos, vou em congressos, e é isso.
cada vez que a gente invade, que a gente como espécie dominante, arrogante, egoísta, invade achando que está tudo certo, não está. Quando a gente causa desequilíbrio lá, a gente vai trazer o desequilíbrio para nós, a gente vai procurar com as próprias mãos mesmo novos problemas. É isso, já se sabe que o HIV vivia nos primatas, outras espécies, que o coronavírus vivia no morcego. Como que chegou? Ai, comeu morcego, criou morcego, sei lá, manipulou. É isso, quando a gente... mas existem algumas tribos até, né, que o problema, gente, quando tem uma tribo pequena, restrita, que tem um hábito arriscado, vive lá isolada, tudo bem. Aquilo lá pode matar a tribo inteira e acabou, né? Mas quando a gente tem um mundo agora globalizado, as tribos trocando informações, as pessoas viajando para o mundo inteiro, trazendo coisas do mundo inteiro, aí a gente tem a pandemia, né? Porque antes não, antes da gente ter esses recursos todos, essas viagens, isso não tem como voltar atrás também, né, gente? Isso aí não tem como mais a gente regredir e parar de voar de avião, de andar de... Não. Infelizmente ou felizmente, isso só vai aumentar, prosperar. A gente só quer conhecer o mundo inteiro, né? Quem que não quer viajar para o mundo inteiro, conhecer comidas diferentes, hábitos diferentes? É rico isso. São experiências valiosas. Então, antes, se uma doença destruir aquela tribo que vivia isolada, agora a doença vai se espalhar para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro se comunica, né? Eu quero ir para o Japão. Ó, Japão, praticamente o lugar mais distante do Brasil, 36 horas de viagem, no lado oposto do planeta Terra. Quero ir. Eu e minha família estamos nos organizando para ir. E isso não quer dizer que a gente vai pegar a doença, não estou falando disso, estou falando assim, que o mundo hoje se comunica e as pessoas querem se conhecer e se a gente não tomar cuidado, essas reservas, esses lugares que estão protegidos devem permanecer protegidos. Nada de trazer animal silvestre. Eu acho, assim, às vezes, por amarmos tantos animais, eu tenho muito aluno apaixonado por zoologia, por amarmos tanto a gente falar, ah, não, queria ter um desse na minha casa. Né? A gente vê o urso, o panda, o koala, animais exóticos como serpentes, a gente fala, ah, não, queria criar na minha casa. É um pensamento sem consciência, sabe? A pessoa não sabe do que ela está dizendo. Ou às vezes ela está falando de brincadeira, mas se ela pensa mesmo de forma séria em planejar, meu tio, quando eu era criança, meu tio tinha uma jaguatirica em casa. Eu venho de uma família de caçadores. Meu pai era caçador, meu avô era, meus tios eram tanto parte de pai quanto parte de mãe. Então, meu pai comia carne de caça, tudo, paca, capivara, tatu, tudo, né? Meu pai era cearense, veio do Ceará, do sertão nordestino, então cresceu caçando lá e veio para Goiás e caçava aqui. E aí os meus tios, quando iam caçar com os meus avós, com meu avô, né? Na verdade, meu avô que caçava, minha avó não. Aí o meu tio uma vez trouxe para casa um filhote de jaguatirica, há muitos anos atrás, há uns 60 anos atrás, hoje ele tem quase 70 anos, e aí a jaguatirica foi crescendo, virando, né, um animal com o seu instinto ali, normal, preservado, porque a gente não tem como domesticar um animal que é selvagem, não tem. A história dos cães e gatos com a espécie humana demorou milhões de anos para a gente conseguir essa relação hoje feliz. Então, aí trouxe a jaguatirica para casa e aí o meu pai conta que um dia a jaguatirica avançou em mim, assim, eu estava num sofá, ela veio em cima de mim, conseguiram
não fazer com que, né, eu tivesse sequelas e problemas. Mas aí um dia a jaguatirica atacou o cachorro da família, eles tiveram que matar essa jaguatirica na casa da minha avó. Então, é isso, o animalzinho pequenininho, bonitinho, fofinho, filhote, todo mundo quer. Mas esse bicho vai crescer, ele pode transmitir doença, o seu instinto vai aflorar e a gente pode ter um problema muito sério para resolver. É isso. Adorei, Amanda, suas perguntas. Se quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, qualquer um aí. Tem o Pedro, né? Por isso que eu não posso falar qualquer uma. Mais alguma coisa, pessoal? Estou disponível. Vocês vão ver muita coisa interessante em ecologia, né? Como eu disse. Tudo certo, então? Sim ou não? Acho que eu vou encerrar, então. Essa aula vai ficar gravada. Quem quiser depois assistir ou... fica à vontade aí. Os colegas depois vai estar disponível. Eu vou salvar no meu YouTube e depois eu coloco o link lá no GR8. Hoje à tarde ou à noite, provavelmente. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então tá, então obrigada, bom almoço para vocês, boa tarde, bom final de semana, fiquem bem, semana que vem tem aula gravada e na outra semana nós nos encontramos novamente. Quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa lá no meu direct do Instagram, fica à vontade, tá? Prof. Janaína Bio, para quem ainda não tem. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, obrigada, Pedro. Obrigada a Tchau. você. Tchau, obrigada, Amanda. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.